Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre derivada e hoje a gente vai ver alguns métodos para facilitar a conta de vocês, para vocês calcularem mais rápido na hora de vocês fazerem a prova. Eu estou usando aqui a lista da semana 14 e 15, 14 e 15 ou 15 e 16, exercício 4 e exercício 5. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns métodos de cálculo mais rápido. Por exemplo, na questão 4c, a gente vai ter a função g de t igual a 1 dividido por t à quarta mais 1 elevado ao cubo. A gente, pelas propriedades de exponenciação, a gente pode entender essa função de uma maneira diferente, como sendo t à quarta mais 1 elevado a menos 3. E aí, se a gente fosse calcular isso aqui, a gente iria ter que calcular pela fórmula quando a gente tem uma f de x dividido por uma g de x, uma função dividida por outra função. Aqui é somente uma função composição, um f de g de x, onde a minha função mais interna é t à quarta mais 1 e a minha mais externa é elevado a menos 3, é x elevado a menos 3, um valor elevado a menos 3. E esse método acaba sendo mais fácil e mais rápido do que calcular nesse método. Esse aqui é um dos exemplos. Vamos ver agora o exercício E. Y é igual a E elevado a menos mx. Como que a gente pode resolver isso aqui? Pelas propriedades de exponenciação, quando eu tenho uma multiplicação de expoentes, é como se fosse um expoente de um expoente. Ou seja, se eu tenho e elevado a menos m vezes x, eu posso entender isso aqui como e elevado a menos m, isso aqui elevado a x. Ou então, a gente pode entender um e elevado a x vezes menos m. E aí, se a gente for calcular dessa maneira, a gente tem um g de x, uma função interna, e uma f de x, que é uma função interna, que é esse elevado a menos m. E isso aqui é uma forma mais rápida de calcular e mais tranquila. Você já sabe que derivada de e na x é e na x, quando vocês forem calcular. Então aqui é uma metodologia para vocês resolverem esse tipo de exercício. Quando eu tenho então x vezes e elevado a menos x ao quadrado, nessa situação aqui, quando a sua função ela tem uma complexidade um pouco grande, é melhor que a gente vá passos a passos. Por exemplo, aqui a gente tem um x vezes e na menos x ao quadrado. A gente pode entender isso aqui como uma função f de x vezes uma função g de x. Minha f de x é o x, minha g de x é o e elevado a menos x ao quadrado. Sabendo disso aqui, então, a fórmula para calcular a derivada da minha função, que é y, né? Ela vai ser a derivada da primeira, derivada de x, vezes e elevado a menos x ao quadrado, mais a minha primeira função, vezes derivada de e elevado a menos x ao quadrado. E aí, isso aqui é a derivada. Aí a gente pode entender isso aqui como se fosse um e elevado a x e e elevado a menos x. E a gente pode calcular, então, a nossa função, a nossa derivada nessa situação. Ou então a gente pode usar a fórmula direta, né, na realidade, para calcular isso daqui. Fica por conta de vocês, da escolha de vocês. Mas esse aqui é uma forma de calcular. Letra I. A minha letra I é e elevado a x vezes cosseno de x. Qual é a fórmula mais fácil da gente calcular? A gente poderia, usando os outros métodos, entender que isso aqui é um e elevado a x vezes cosseno de x. Mas isso aqui parece um pouco complicado, talvez. Como que a gente poderia entender, então, minha função para calcular de maneira mais fácil? A gente pode entender ela como se fosse uma função dentro de outra função. Como que seria? A gente vai ter uma função g de x, que é essa função, x cosseno de x, e a gente vai ter uma função f de x, desculpa gente, que ela vai estar pegando esse valor da minha g de x e colocando ela como o expoente de e. Então, o valor que vai estar entrando na minha função vai ser elevado a esse valor. Isso quer dizer que f de g de x é igual a e elevado a x cosseno de x. Então aqui a gente vai ter um f bola g, um f de g de x, a gente utiliza essa estratégia para estar calculando. A letra K. Y igual a r dividido por raiz de r ao quadrado mais 1. Pelas propriedades, a gente pode entender isso aqui como se fosse um r dividido por r ao quadrado mais 1 elevado a 1 sobre 2. Certo? E pelas propriedades ainda, a gente poderia entender isso aqui como se fosse um r ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 sobre 2 vezes r. E aqui a gente tem uma situação, eu tenho uma f de x vezes uma g de x. E calcular isso aqui a derivada de uma maneira um pouco mais simples, né? Ou então a gente poderia usar a fórmula direto, né? Entender que a gente tem uma função dividida por outra função,
f de x é r, g de x raiz de r ao quadrado mais 1, e a gente faz a fórmula aqui. Dos dois métodos a gente vai ter que ter um pouquinho de trabalho de qualquer forma. Faça o que vocês acharem mais tranquilo para resolver. Por último, a letra 5, questão M. A gente vai ter que calcular a derivada de t ao quadrado menos 1 dividido por raiz quarta de t ao cubo. Como que a gente vai calcular isso aqui? Primeira coisa, a gente pode transformar isso aqui em um valor mais simples, porque isso aqui a gente vai poder entender como f de x dividido por g de x. E aí a gente calcula aquela fórmula da derivada de uma divisão de uma função dividido por outra função. Mas a gente pode entender isso aqui como se fosse, pelas propriedades de derivada, 1 dividido por t elevado a 3 quartos. Sabendo disso daqui, a gente pode transformar isso aqui em t elevado a menos 3 quartos. E isso aqui é um formato de x elevado a n. Derivada de um formato de x elevado a n é muito fácil de calcular. Como que é? A gente tomba o expoente, repete a variável e expoente menos 1. Pronto. Com isso aqui a gente já calcula a derivada, que seria menos 3 quartos, t elevado a menos 3 quartos menos 1 vai ficar menos 7 quartos. Essa aqui é a derivada, de uma maneira mais fácil do que estar calculando isso aqui como se fosse um f de x e g de x. Praticamente todas as derivadas, a gente vai ter vários caminhos para a gente resolver, vários métodos de resolução. E se a gente tiver um pouco de criatividade, parar, ver a nossa conta, ver se existe uma forma mais fácil, a gente ganha tempo e também mais chance de acertar por simplificar a conta, enfim, por achar um método que é mais fácil de resolução. E é isso aí, gente. Boa sorte na sua prova e bons estudos de matemática para vocês.